Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Com o início da discussão na Câmara de uma nova proposta de reforma tributária, surgiu a necessidade de se debater seus impactos, principalmente nos setores da indústria e do comércio. O deputado José Neto, do PT da Bahia, que integra a comissão especial, propôs a realização de um seminário regional para aprofundar a discussão da matéria nas diferentes regiões do Brasil. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Zé Neto. Eu que agradeço a atenção, prazer estar com você, Regina, novamente, no Palavra Aberta. E é isso, saudar o público, dizer que eu tenho um receio de que nesse debate sobre reforma tributária, mais uma vez, nós deixemos de lado, a maioria da casa deixe de lado os mais carentes, as diferenças regionais e a necessidade que temos de valorizar o mercado interno, valorizar os ganhos salariais, valorizar a força de consumo e valorizar o capital nacional. Inclusive, eu queria que o senhor falasse assim, do objetivo principal dessa reforma, porque muitos falam do custo Brasil, que nós temos muitos tributos que prejudicam, inclusive, até as exportações. Essa proposta que está aí, ela é diferente da que foi aprovada no ano passado, vários pontos, né? Qual a possibilidade que ela tem assim, de realmente reduzir os tributos, ou não tem essa possibilidade? Olha, ela está reduzindo, ela está deixando... vão deixar de existir 3 tributos nacionais, que é o PIS, o COFINS e o IPI, e também vai deixar de existir o ICMS e o ISS. Essa seria a proposta. Então, 5 se tornaria 1, que é o IBS, algo parecido com o IVA. O problema que Imposto de valor agregado. Exatamente, que eu ia exatamente dizer isso. Que é um imposto que a gente vê, inclusive, funcionando bem em países da Europa, como Portugal, que tem sido um espelho. Muitos no mundo estão falando, olha, o IVA é importante, tem dado certo, tem um melhor controle, reduz a possibilidade de desvios. Fato é que a gente precisa de enxugar os impostos, precisamos, de criar uma situação onde realmente a gente tenha condição de enfrentar com mais vigor essa sonegação. O ano passado, sonegou-se no Brasil 636 bilhões. Quer dizer, se tivéssemos aí conseguido o resultado em 20% dessa sonegação, chegaríamos aí a quanto? A 146 bilhões de economia para o país, ou de ganhos fiscais diretos. Então, realmente, nós precisamos atacar essa situação do número exagerado de impostos. Também temos que buscar equalizar a guerra fiscal, mas equalizar a guerra fiscal também tem que ter algo que não possa deixar de entender as diferenças regionais, as distâncias que o Brasil tem do ponto de vista regional com os estados e suas questões geográficas e econômicas. O que está proposto para tentar acabar com essa guerra fiscal? É isso, começamos agora esse debate. Por isso que eu estou chamando já esse seminário lá na Bahia, para a gente começar a discutir com os baianos, com o que os baianos pensam. E ali naquela região Nordeste, na região Norte, nós temos que fazer um bloco para discutirmos bem a fundo o que é que pode acontecer nesse processo. Hoje, por exemplo, eu tenho muita preocupação com situações laterais, que dizem respeito, por exemplo, se fala muito numa política de gás, mas eu já estou preocupado, porque eu já soube aqui, inclusive na casa, participando de uma comissão, de uma discussão na Comissão de Minas e Energia, do próprio ministro, o Bento, que não tem, por exemplo, garantias do que haverá de investimentos nas novas bacias, que inclusive nós estamos esperando muito, tipo a bacia do Tucano, lá na região nordeste da Bahia, que abrange ali Sergipe e também Alagoas. A bacia aqui do Paraná, que é uma bacia de gás importante. São investimentos que vão dar o quê? Condição de desenvolvimento lateral desse país. Tirar um pouco da concentração de desenvolvimento que por muitas décadas ficou aqui muito presa no Sudeste,
no sul e no sudeste, e vai aí um desenvolvimento um pouco mais para o extremo sul e um pouco mais para o nordeste. Mas acontece que com essa política de gás, a gente pergunta, será que é interessante para a Petrobras, do ponto de vista de se está entregando ao mercado o transporte e a venda de gás, que já está mais ou menos montada aqui no sul e sudeste, no sudeste principalmente, como ficaria essa situação, tipo Nordeste, Bahia, quem que vai investir Pernambuco, quem é que vai investir aqui? Ou não seria, para quem vende, não é interessante levar? Seria mais interessante levar do ponto de vista financeiro imediato. O problema é que antes a Petrobras tinha um controle desses preços, porque ela fazia uma gestão e fazia preços médios. Para quê? Para exatamente compor e equalizar esses problemas regionais. Sim. Essa visão não diria nem de proteção, mas eu diria de justiça fiscal e econômica com as regiões que estão mais distantes, que são regiões mais pobres. Isso me preocupa. Estou falando aqui um aspecto que é a política de gás, mas estou chamando a atenção de que essa reforma tributária ela não pode deixar de enxergar esse viés de desenvolvimento regional que nós temos no Brasil e que é um grande dilema para ser enfrentado nesse processo de discussão de uma nova ordem tributária. Agora, deputado, nós temos um sistema tributário que ele é regressivo, ou seja, os mais pobres acabam pagando o mesmo que os mais ricos, principalmente como consumidores. Essa proposta, ela traz alguma mudança nesse sistema? É isso, Regina. Um dos aspectos que eu acho que a gente vai ter que se debruçar é porque aqui na casa se fala muito reforma trabalhista, reforma tributária, reforma previdenciária. Mas tem uma coisa que inclusive irrita alguns, que é o seguinte, é mais fácil mexer com quem está embaixo. Sempre foi assim. Essa reforma previdenciária que está aí, eu tenho dito a meus amigos empresários, meus amigos médicos, outro dia eu estava conversando com um médico, ele dizendo que era a favor da reforma, que era a favor da reforma. Eu falei, olha, essa reforma, eu não sou contra que se faça a reforma. Acho que tem que ter reforma. O PT, nós estivemos no poder, fizemos 2 reformas. Uma com Dilma e outra com Lula. O PT está governando a Bahia há 4 mandatos. Nós fizemos mudanças previdenciárias, inclusive bruscas, do ponto de vista brusca no sentido de mudança, cavalo de pau, porque nós chegamos lá e dissemos, ó, não vai ter mais, de 2015 para cá, não existe mais aqueles altos salários na aposentadoria. O teto é 5.800. Criamos uma previdência própria, fizemos uma previdência própria adequada e compartilhada, discutida. Tiramos de 12% para 14% os percentuais de recolhimento. Mas tudo isso nós fizemos dizendo ao servidor, isso aqui é para melhorar a sua previdência. É para garantir a sua previdência. É para que você amanhã tenha uma previdência que possa te dar condição de você receber o seu salário previdenciário, o seu rendimento previdenciário. Opções mais sustentáveis. Sustentabilidade. E mesmo assim nós estamos tendo dificuldade, porque na Bahia são 4,8 bilhões esse ano de déficit para um estado que tem uma execução orçamentária de 46 bilhões. É difícil. Mas tudo isso acontece e aqui o que nós vimos, e eu falando desse amigo meu médico, que ele tivesse cuidado com o que ele defende. Porque no escritório, no consultório dele, provavelmente 70% das pessoas que lá procuram o consultório dele devem ganhar no máximo 2 salários mínimos. Ele me disse que era 75% e ganhar até 1,75 salários mínimos, que ele tem esse controle de renda de quem lá estava, que ele tinha feito até um levantamento. Quer dizer, então eu acho que a gente tem que entender que essas medidas, por exemplo, era necessária uma reforma trabalhista? Era, claro que sim, Regina. Para modernizar as relações de trabalho. Precisávamos, mas era daquela forma, tão contundente, tão agressiva. E o que aconteceu? Não mostrou resultados, mas aviltou salários. Né? Aviltou salários. E tem uma coisa na mentalidade brasileira, que é a mentalidade elitista e atrasada, de que ganho salarial de funcionário é gasto, quando não é investimento. Sim. Se fala, eu quero saber, vamos botar paritariamente quanto ganha aqui uma doméstica no Brasil e quanto ganha nos Estados Unidos, que todo mundo quer parecer com os americanos. Chega a dizer assim, nos Estados Unidos não existe justiça do trabalho. Não, porque não precisa. Lá as leis são muito mais favoráveis a quem está sendo contratado. Então aqui a gente vê toda uma coisa agressiva e sempre botando a conta nos mais pobres. O que eu me preocupo é que foi assim com a reforma trabalhista.
Agora veio uma reforma previdenciária que deixou 80% da conta em cima de quem ganha até 1,7 salários mínimos, que é a média do salário de quem está no regime geral. Sim. E ainda colocou para a outra parte, outra ponta, que é os abonos. Sim. Abonos e regime geral são responsáveis por 80% da economia da reforma previdenciária. Minha gente, esse dinheiro está deixando de entrar no mercado, na vida das pessoas, na atenção social. Que ganho vai se ter? Vamos tirar o dinheiro da sociedade, da vida das pessoas, do dia a dia do comércio, do dia a dia da circulação de moeda, nas e vamos botar cidades nas pequenas cidades, das feiras livres, do armazém, da barbearia, e vamos botar na mão do governo, que o governo não tem mostrado é muito competente em distribuir riqueza, ainda mais como estão pensando aqui agora. Então isso é preocupante. Outra coisa, vamos agora discutir o quê? Vamos discutir a reforma tributária. Aí você me pergunta, Zé Neto, como você me perguntou, que é o começo da sua pergunta, a gente rodou um pouquinho, mas vamos chegar nela. Mas aqui é muito estranho, porque está se falando de um bocado de metodologias que são utilizadas em países modernos, como o IVA, mas esses países têm como parâmetro tributário a cobrança de impostos progressivos. Sim. A cobrança progressiva desses impostos. Sim. Essa é a situação. Aqui, nos Estados Unidos, é progressivo. Nos Estados Unidos você tem menos impostos, muito menos impostos para o imposto direto, que é o imposto pago sobre a mercadoria. Você compra um celular, é muito mais barato nos Estados Unidos. Por quê? Tem menos imposto indireto. Mas isso é justiça social. Você paga menos imposto sobre a mercadoria, mas quem ganhou e quem vendeu essa mercadoria, e essa mercadoria circula mais, então vai vender mais, vai também pagar um pouco mais sobre essa circulação de mercadoria. Ou seja, o imposto do americano, do europeu, é um imposto progressivo. Quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos. No Brasil, não. Quem ganha menos, paga muito mais, e o imposto direto aqui é responsável hoje, se você analisar com o que se tem de ICMS acumulando com esses outros impostos, esses impostos diretos chegam a ultrapassar a casa dos 67% no nível geral, e no nível estadual, por exemplo, estados como a Bahia, 80% de tudo que se arrecada no estado da Bahia, 81% é ICMS, imposto indireto. Então, mudar isso, você só muda na medida que a gente entender que é preciso ter uma tributação mais progressiva e que essa tributação recaia sobre quem ganha mais, que vai passar a ganhar mais, porque é claro que haverá uma inversão, você terá menos de recursos, menos impostos sobre mercadorias, como o celular, mas você vai rodar mais, você vai ter mais ganho no mercado, você vai ter mais produtividade, você vai ter mais circulação de dinheiro, então você vai ganhar mais, você paga um pouco mais, mas no volume, no total do que ficou no final, você vai estar ganhando até muito mais do que ganha hoje. Deputada, é o progressivo. Vai marcar um outro programa para continuar conversando, porque esse debate ainda vai longe aqui na Câmara. Vai sim. Progressivo e regressivo, o que é melhor para o Brasil? Isso. Muito obrigada por sua participação aqui, deputado. Eu que agradeço, Regina. Eu conversei sobre a reforma tributária com o deputado José Neto, que é do PT da Bahia. Você pode acessar esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.